Olá, meu nome é Angela Cristina, eu sou aluna do segundo ano de agroecologia e eu vou estar fazendo a apresentação de um trabalho de história dirigido pelo professor Gilson. E o tema é Revolução Inglesa, Puritana e Gloriosa. O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução ela foi um movimento que durou 48 anos, que tirou e depois recolocou a monarquia na Inglaterra. Mas como assim? Eles mudaram a forma de monarquia, então eles instituíram a monarquia parlamentar. Então esse regime que existe hoje lá é por conta disso. A Revolução ela aconteceu entre os anos de 1640 a 1688, por isso que demorou tanto tempo. Mas o que estava acontecendo na Inglaterra para que eles quisessem fazer essa mudança? Bom, quem estava no poder na época era Carlos I. Carlos I, assim como seus antecessores, ele era um rei absolutista, ou seja, ele tinha todo o poder concentrado em suas mãos. Naquela época, na Inglaterra, ainda existia o parlamento. Só que Carlos I e todos os reis da Inglaterra não davam a mínima para o parlamento. Eles aprovavam as leis e faziam o que queriam sem consultar o parlamento. Isso deixava o parlamento e as pessoas enfurecidos, porque eles queriam ter uma participação, só que o rei não deixava. E foi esse basicamente a origem do descontentamento das pessoas. Outro fator que foi importante para a Revolução foi o fator religioso. Tanto que a Revolução Inglesa ela é conhecida como Revolução Puritana. Mas por que puritana e o que era puritano? Bom, os puritanos eles eram protestantes da Inglaterra. Por exemplo, hoje existem os evangélicos e os católicos. Naquela época tinha os puritanos e os católicos. Os puritanos eram muito numerosos na Inglaterra e, por mais que eles fossem numerosos, tinha muitos conflitos entre os puritanos e os católicos na Inglaterra. O rei Carlos I, ele não era só casado com uma mulher católica, como ele tinha uma relação com alguns bispos muito polêmicos da época, que acreditavam no direito vindo dos reis, ou seja, que os reis eram escolhidos por Deus, que justificava todos esses atos do rei. Então, assim, os puritanos não gostavam de Carlos I por ele ser casado com uma mulher super católica e por ele dar ouvidos para as pessoas católicas que iam contra os interesses dos puritanos. Além disso, em muitos momentos da história da Inglaterra, os puritanos chegaram a ser perseguidos, tanto que várias dessas pessoas foram para os Estados Unidos, colonizar os Estados Unidos na época. Então, assim, o fato dos Estados Unidos ser muito protestante vem grande parte disso. Outro fator que também foi importante para a Revolução é que a burguesia e a gentry eles queriam ter uma participação política. Quem era a gentry? Não sei falar direito. Era um tipo de nobreza, mas eles não eram nobres. Eles eram pessoas muito ricas, que tinham muita importância social, que tinham terras e tinham importância política, mas eles não tinham título de nobre. E eles eram muito importantes junto com a burguesia, que também tinha muito dinheiro e muita influência, mas eles não tinham participação política, porque o rei não deixava nem o parlamento ter uma certa participação, imagina deixar o resto da população. Então, o conflito entre o rei e o parlamento foi a causa da Revolução Inglesa. Mas por quê? O que mais estava enfurecendo a população na Inglaterra naquela época eram os impostos. O rei cobrava muitos impostos da população e não consultava o parlamento para criar novos impostos. Então aconteceu que o rei estava cobrando muitos impostos e aí em 1640 a Inglaterra estava passando por vários problemas financeiros e o rei ele quis aumentar a cobrança de impostos. Só que ninguém ia aceitar se o rei aumentasse os impostos sem consultar o parlamento.
Então, para aliviar a culpa, para dizer que a criação de impostos foi feita pelo parlamento, o rei, pela primeira vez em décadas, convocou o parlamento para discutirem se deveriam ou não criar novos impostos. Só que o parlamento não queria apenas que o rei criasse novos impostos, como queria que o rei se submetesse a uma constituição. Eles queriam que o rei desse mais ouvidos ao parlamento, consultasse mais o parlamento. Só que o rei ficou muito revoltado com isso, não gostou de ser contrariado e acabou dissolvendo o parlamento. Esse período que o parlamento ficou reunido foi chamado de Short Parliament, que foi um parlamento curto, porque ele ficou só um mês unido. E depois o rei dissolveu o parlamento de novo, mostrando tanto que ele era autoritário. E foi assim mais ou menos o estopim para a Guerra Civil, que foi a Revolução Inglesa. E aproveitando que a Inglaterra estava numa tensão, a Irlanda decidiu se revoltar. A Irlanda naquela época era dominada pela Inglaterra, aí eles decidiram se revoltar querendo sua independência. Daí, Carlos I viu que estava tendo essas revoltas lá na Irlanda e pediu exércitos para combater esses revoltosos. Só que o parlamento não deixou ele ter exércitos grandes, porque eles achavam que dar poder militar para o rei, que eles consideravam tirano, não ia ser legal. Então eles queriam que o rei... Então eles não queriam que um rei que eles não gostavam tivesse poder militar. E aí o rei e o parlamento brigaram de vez. Foi assim um estopim para a Guerra Civil. Então agora vai ser instaurado mesmo a guerra na Inglaterra. O exército do rei e o exército do parlamento, eles vão brigar por muitos e muitos anos. Mas quem estava de cada lado dessa guerra? Primeiramente, do lado do rei, estavam lutando tanto os católicos como os anglicanos, que eram os seguidores dessa religião, e a alta nobreza. E quem estava contra o rei era basicamente todo mundo: o parlamento, a gentry, a burguesia e os puritanos. Só que no início dessa guerra civil, o exército do rei ele vai começar a ganhar muitas batalhas e o exército do parlamento vai estar perdendo. Eles quase perdem essa guerra civil, só que tudo muda com um sujeito muito importante chamado Oliver Cromwell. Quem era? O Oliver Cromwell, ele era um cara puritano, que ele era militar, ele era um chefe militar do exército do parlamento e ele mudou toda a política do exército do parlamento e foi com isso que os puritanos conseguiram vencer a guerra. Mas Oliver Cromwell decidiu que para você ascender no exército, para você mudar de patente, para você ser um general, o mais importante no exército é você ter um mérito. Porque as pessoas nobres, as pessoas mais ricas sempre tinham cargos melhores no exército. Mas daí Oliver Cromwell decidiu que não, que agora quem fosse melhor soldado, quem fosse melhor governante, vai ter os melhores cargos. Além disso, Oliver Cromwell começou a treinar esse exército, porque antes o exército era o quê? Era um tanto de pessoas camponesas que não sabiam lutar, mas estavam lá porque acreditavam no movimento. Daí Oliver Cromwell vai começar tanto a dar esse mérito para as pessoas lutarem no exército quanto treiná-las. Então, o exército do parlamento ele vai se chamar New Model Army, que era um novo exército, um novo modelo de exército que vai vencer a guerra civil e vai acabar vencendo a revolução. Então, aconteceu que o exército do rei e o exército do parlamento lutaram por 3 anos e acabou que o exército do parlamento ganhou. Então, o rei da Inglaterra, como tinha acabado de perder, ele fugiu para a Escócia para procurar abrigo, só que acabou que os escoceses venderam o rei. Eles aceitaram o subúrbio da Inglaterra para devolver o rei para a Inglaterra.
o rei, que era prisioneiro e tinha fugido para a Escócia, e por ter abandonado a Inglaterra, quando Carlos I voltou, ele foi condenado por traição e acabou que ele foi morto. E acabou que meio o fim do absolutismo chegou. Por eles ter vencido a guerra civil e por estar com o rei capturado, então agora vai ser o novo início da República Puritana, da República da Inglaterra. Assim, Oliver Cromwell como ele foi uma das pessoas mais importantes para vencer a guerra, ele ficou sendo como um dos principais líderes dessa nova república. Só que o que aconteceu? No início do governo dele, no início do governo de Oliver Cromwell, ele comandava o governo junto com o parlamento. Só que depois de um tempo, Oliver Cromwell ele se tornou ditador. Ele dissolveu o parlamento e começou a governar sozinho. E uma coisa importante que nesse finalzinho da Revolução, quando a monarquia já estava acabando, apareceram dois grupos radicais na Revolução, que são os niveladores, ou levelers, e os escavadores, ou diggers. Os levelers, eles eram pessoas que vinham do exército, que defendiam uma democracia que defendiam principalmente o nivelamento das pessoas. Eles queriam igualdade. Os diggers, eles eram pessoas do campo que queriam basicamente a igualdade social maior. Os levelers e os diggers, eles eram pessoas radicais, eles queriam igualdade entre todas as pessoas. Eles acabaram duramente sendo oprimidos pelo Oliver Cromwell. Então, assim, o governo de Oliver Cromwell, ele foi um governo que foi muito totalitário. Ele reprimiu a oposição, mesmo que acabou se tornando um ditador, mas foi um período que teve um grande crescimento econômico na Inglaterra. Oliver Cromwell ele foi responsável pelo um grande desenvolvimento da economia inglesa. Ele também foi responsável pela criação de uma lei muito importante. Ele foi o Atos de Navegação, ou Navigation Acts. Esse ato de navegação basicamente dizia que todas as importações, todos os produtos que chegassem na Inglaterra, eles tinham que vir por navio ingleses, ou seja, todas as importações, todas as coisas de outros países tinham que ser trazidas pelos ingleses. Então, depois Oliver Cromwell morreu e quem assumiu o cargo foi o filho dele, Richard Cromwell. Só que acabou que ele não aguentou, ele não conseguiu manter o poder e acabou abdicando. Jogou o cargo dele fora depois de 6 meses. E depois que o filho de Oliver Cromwell abdicou do lugar dele, acabou que o próprio parlamento voltou com a monarquia à Inglaterra. Eles restauraram a monarquia e colocaram no poder como rei justamente Carlos II, que era o filho do Carlos I. Então, assim, o Carlos II, por ser filho do cara que morreu na Revolução Inglesa, ele tomou muito cuidado durante o reinado dele. Então, assim, o governo dele foi até um bom governo. Só que a dinastia dos Stuart, Carlos I e Carlos II, eram muito ligados com o catolicismo, tanto que Carlos II era secretamente católico. Só no seu leito de morte que ele admitiu para todo mundo que a vida toda ele era católico. Então, respeitavam Carlos II, respeitaram o governo dele em paz, mas não gostavam dele. Ele achava que o problema mesmo não era a dinastia Stuart, e sim a família dos Stuart. E aí o parlamento começou a fazer uma conspiração para tirar a dinastia Stuart do poder.
Até porque depois que Carlos II morreu, quem foi pro poder foi o genro dele, Jaime II. O parlamento já não estava gostando disso, porque eles tinham grandes relações com o catolicismo, porque também eles tinham muito medo dos caras voltarem a ser absolutistas e dissolverem o parlamento de novo. Então, o parlamento, junto com um cara chamado Guilherme Orange, fizeram uma conspiração para tomar o trono da Inglaterra. Quem era Guilherme de Orange? Então, quem era Guilherme de Orange? Ele era um cara irlandês, ele era genro do rei da Inglaterra, Jaime II. Então, o parlamento chegou para Guilherme de Orange e falou: então, a gente está querendo fazer uma conspiração para tirar esse cara do poder. A gente pode colocar você no poder, mas com uma condição. Você vai ter que aceitar a lei chamada Bill of Rights, que é Cartas dos Direitos. Essa é justamente a legislação que faz com que o rei seja inferior ao parlamento na Inglaterra. Então, o que o parlamento fez? Deu vários exércitos para Guilherme de Orange, que simplesmente chegou e tomou o poder. E o que aconteceu de mais extraordinário nesse golpe de Estado foi que Jaime II, o cara que era atualmente o rei da Inglaterra, não fez nada. Ele não reagiu, ele não quis lutar contra Guilherme de Orange. Por causa disso, ninguém morreu nessa tomada de poder. E por conta disso, ninguém se feriu, não teve acontecimento grave, não teve nenhuma nova guerra civil na Inglaterra. E por conta disso, esse golpe de Estado ficou chamado de Revolução Gloriosa. Chamaram de Revolução Gloriosa porque ninguém morreu, porque não teve nenhuma gota de sangue, nem derramamento, nem nada. E segundo lugar, porque quem deu o nome glorioso foi Guilherme de Orange. Então, assim, para exaltar o golpe que eles mesmos deram, eles chamaram esse golpe de Revolução Gloriosa.